alegria, povo de Deus, ótimo sábado. Estamos começando aqui hoje com um coração cheio de alegria, porque Deus preparou algo muito forte para nós. Seja bem-vindo, Rafael, Simone, Patrícia, Regina. Que bom que estamos aqui todos juntos. Adamo, Alexandre. Pessoal, hoje nós estamos tendo aqui a honra, o privilégio, a alegria de receber essa mulher incrível, Dona Neuza Freire, ela que é mãe, esposa, avó, procuradora federal, cheia de conformidade. E ela usa toda a capacidade dela para ser uma pregadora, uma serva de Deus e servir para a obra do reino. Doutora Demir Moura, que está aqui com a gente, doutor Leandro está aqui com a gente. A Dona Neuza, ela é esposa do seu Ademir Moura, que foi um dos nossos primeiros palestrantes aqui da Bíblia, que ele é teólogo, presbítero, e ele está nos abençoando desde o início. Quando eu tenho uma dúvida, ele me ajuda. Ela é mãe do doutor Ademir Moura Júnior, que esteve conosco aqui recente, palestrante da Bíblia, médico lá de Goiânia, ortopedista, que me entregou a primeira Bíblia. Então, através dessa família, a bênção começou nesse projeto. Gente, isso é a importância da união. Nós somos aqui todos cristãos. Nós estamos falando aqui se é católico, se é evangélico. Nós estamos falando que nós somos cristãos. Nós temos que unir forças, é contra o mundo, não é entre nós. Então, quando a gente se permite ouvir o próximo, esse projeto aconteceu. Então, eu quero agradecer essa família que trouxe essa bênção, agradecer você que está aqui conectado com a gente nesse sábado para receber essa mulher incrível. Seja bem-vinda, Dona Neuza! Boa tarde, que boa recepção. Bom dia, já vou começando errando, é o nervosismo, viu? A senhora acordou cedo, eu acho que boa tarde, a senhora deve estar acordada há muito tempo, por isso a senhora falou boa tarde. Eu acho também que eu já achei que já era. Então, com essa recepção aí, eu já estou à vontade, embora que não tenha muita facilidade com as mídias, né? Mas a todos, então, um bom dia, né? Que a graça de Deus esteja com todos, né? E nós estamos aqui em nome de Jesus mesmo, para compartilhar com vocês um pouco mais da palavra de Deus, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né, por essa oportunidade, e eu quero agradecer também a você, doutora Ariane, né, por essa confiança, não é? E a toda a sua equipe, na pessoa do senhor Leandro também, que é muito gentil comigo aqui, me ajudou muito, e muito obrigada por essa oportunidade. Gratidão mesmo a Deus por você e toda a sua família. O seu pai, que foi um grande incentivador, será que já está aí, o senhor Eliseu? Ele falava, Dona Neuza, eu estou esperando a senhora no lendo da Bíblia. Eu falei, eu vou, não sei o dia, não, um dia que Deus permitir, estarei lá. E hoje, graças a Deus, nós estamos tendo essa oportunidade. Eu quero agradecer também a toda a minha família, a Aline, que está aqui me assessorando, né? A Aline também é uma pregadora do Evangelho, meu filho Ademir Júnior, meu esposo Ademir, as minhas irmãs, o meu genro Marcelo, a minha nora Lisa, meus netos queridos Samuel e Miguel, né, os irmãos da igreja, a 14ª, que também estão assistindo, e a todos os meus familiares, irmãos, amigos, né, sejam muito bem-vindos, e especialmente aos leitores da Bíblia 365, não é? Que isso aí foi um projeto que eu tenho certeza que veio da parte de Deus para a doutora Ariane, foi uma semente plantada, né, no coração dela anteriormente, como ela já disse, que o Senhor tem os seus planos, o Senhor tem os seus propósitos. Eu digo, quando há disposição de fazer, né, de executar, Deus, ele entra mesmo, né, com ajuda, né, e vai ter êxito em tudo que fizer. E esse projeto, eu tenho certeza que ele vai continuar. Lá em Oséias 3:6 ou 6:3, agora, não recordo, fala assim que nós precisamos de crescer a cada dia e continuar crescendo, né, na palavra de Deus. Então, vocês estão aí dando os primeiros passos, e muitos ouvintes já sabem muito mais a Bíblia, né, são pessoas já conhecedoras, mas nós estamos também falando com um público que está iniciando.
Então, eu também não tenho a pretensão daqui, e nem saberia entrar em muitas questões filosóficas, questões teólogas, né? Teológicas, mas o que Deus colocou no meu coração, isto eu vou fazer, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é o versículo lá de Oséias. Então, é nessa caminhada de fé que vocês estão, e como nós vamos falar aqui sobre Esdras e Neemias, nós vamos ver aqui essas duas pessoas, essas duas personagens bíblicas nos traz assim uma riqueza mesmo da palavra de Deus, e uma delas é que eu vejo esse dinamismo, essa disposição em fazer a obra de Deus e estar sempre debaixo da mão poderosa de Deus. Então, esse projeto está debaixo da mão poderosa de Deus. Não vai falhar, ele vai continuar. Os que terminaram, não sei se vão reiniciar, eu creio que sim. Outros são multiplicadores, também vai multiplicar e já estão multiplicando, e com isso a obra de Deus vai se espalhando. Então, eu louvo a Deus pela sua iniciativa, doutora Ariane, e que Deus continue te abençoando nesse mistério. Amém, amém. Então, inicialmente, para assim, como o tempo de mídia ele é pouco mesmo, né? Não tem como a gente ficar. A gente tem que tentar agrupar, e são muitos versículos, muita coisa, então não tem a pretensão de esgotar esse assunto, que depois vocês já estão estudando em casa, mas nós vamos dar aqui umas pinceladas naquilo que eu julgo assim, de maior importância, e fazendo um resumo. E talvez eu hoje vou fazer um pouquinho diferente dos demais, porque eu não vou seguir a sequência mesmo. Eu peguei o Esdras, compilei de Esdras de 1 a 9, que faz parte da leitura de 6 a 12, e depois Neemias também, que vai dando a continuidade da história, que vai até o verso 5 de Neemias, e depois Coríntios, Provérbios e Salmo, né? Então, inicialmente, como tem os textos maiores, nós vamos começar por Esdras, mas não vai alterar o estudo que vocês fizeram, não. Está todo dentro da matéria, né? Então, mais uma vez, louvado seja Deus pela sua presença, e eu agradeço por cada um que está aqui, que o Senhor abençoe o seu lar, a sua família, e em tudo que você colocar a mão para fazer, que haja a bênção do Senhor, que o Senhor leve a paz, a bênção para os seus lares, as suas famílias, e que sejam famílias prósperas, e que tenham intimidade com Deus, e venha conhecer Deus mesmo na sua vida, porque sem Deus nós não somos nada, mas com Ele nós somos tudo, e nós podemos tudo. Amém? Então, amém, vamos começar, então, contextualizando o livro de Esdras, que o livro vai falar para nós uma história que eu considero uma história muito rica aqui da Bíblia, e, ao mesmo tempo que esse episódio é uma coisa assim, muito significante na vida do povo de Israel, ele é um episódio também muito triste e muito doloroso na história bíblica, né? Então, nós vamos começar para entender e chegar até, então, o cativeiro babilônico, e depois entrar realmente no exílio, o pessoal que foi levado para o exílio cativo para a Babilônia. Nós vamos primeiro voltar um pouquinho, vou tentar voltar bem pouco mesmo, na história. Então, nós vamos ver que lá o rei Nabucodonosor, então, ele invade a cidade, invade Judá e Benjamim. Isso aí, o reino já estava dividido em tribos, 12 tribos, 10 do norte, e as 2 ficaram no sul, onde também está Jerusalém, e ali, essa invasão ocorreu ali, não é? Então, foi uma invasão muito brutal pelo poderoso, né?
pelo poderoso Nabucodonosor no ano de 585 antes de Cristo. Então ele invade e faz um verdadeiro massacre naquele lugar, né? Uma coisa que chama muita atenção é que ele não poupou ninguém, era criança, jovem, adulto, reis, príncipes, os que eles não mataram, eles levaram então cativos. E o interessante é que mesmo aí já começam as estratégias, né? Ele leva a estirpe daquele lugar, quer dizer, ele leva cativo reis, príncipes, escribas, né? Mestres, ele leva jovens assim que com muitos talentos, né? Inclusive nessa leva foi Daniel, que todo mundo conhece a história, né? Lá na Cova dos Leões e tal. Isso tudo ocorreu no exílio babilônico. Eu costumo às vezes descer muitos detalhes, mas é para ficar bem na mente mesmo. E uma coisa que eles fizeram lá com essa, quando derruba tudo, derrubaram, destruíram o templo sagrado, né, que o rei Salomão havia construído. E o templo sagrado significava muito para aquele povo, né? Era a presença de Deus, a adoração a Deus. Então, ali, o rei Salomão construiu aquilo nos mínimos detalhes, com muita riqueza, a Arca da Aliança ali dentro, tudo. E eles vão assim, sabe? E acaba com tudo, derruba tudo, então destrói. Realmente foi um caos. Então, fome, cidades sitiadas, fechadas, ninguém saía daquele lugar, ninguém entrava, não é? E a invasão não foi só numa etapa, foram em três essa invasão, e de repente ele vem também alguns meses ou anos depois, derruba os muros, que também era a proteção daquele povo. Então, aquele povo, o que resta para eles? Voltar cativos, né? Então, sobre o império do rei Nabucodonosor e vamos ali para a Babilônia. Então, agora, pode me perguntar, mas por que aconteceu, né? Então, havia ali em Jerusalém, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, havia desviado dos caminhos do Senhor. Uma desobediência total, um declínio espiritual total, não é? A volta às práticas mundanas, idólatras, quer dizer, esqueceram realmente de tudo que eles tinham aprendido, né, lá no Pentateuco, as leis de Moisés, que naquela época tinha só essas. Então, eles esqueceram de tudo isso e enveredaram mesmo para caminhos de assassinatos, de adorar os balaíns, deuses estranhos. Então, tudo isso, e afastaram realmente do Senhor. Embora havia muitas advertências já anteriormente, há 200 anos atrás, Jeremias já havia profetizado, até no reino do norte, né? Ele havia falado que isso ia acontecer se esse pessoal não arrependesse, se esse povo, que era um povo escolhido, não se arrependesse de tudo isso e voltasse para o Senhor. E o interessante falar é que eles tinham uma aliança com o Senhor, né? Então, nessa época, nós estamos ainda ali em Jerusalém, demonstrando um pouco da situação anterior. E então, agora chega o rei Nabucodonosor e leva esse pessoal cativo. E naquela época, ali em Jerusalém, reinava era o rei Joaquim, e ele foi levado também cativo com a sua família. Então, muitos judeus eles foram escravizados, né, pelos babilônios e outros, poucos, ficaram em Judá. Esses que ficaram era a classe de agricultores, que também ficaram sob domínio de Nabucodonosor. Por quê? Para cuidar das vinhas, para dar lucro também para eles. Foi uma dominação total, e outros fugiram para o Egito. Então, eles levaram esse pessoal cativo, foram em 3 etapas, como eu disse, e lá, nesse lugar, nesse cativeiro, eles ficaram escravizados por 70 anos. 70 anos. Mas uma coisa a gente começa a perguntar, e eu até já respondi por que aconteceu o cativeiro. Então, foi
uma desobediência, não foi um castigo de Deus, né? A gente costuma dizer, quando acontece algo com a gente, Deus está me castigando, Deus está fazendo isso comigo, Deus está fazendo aquilo. Não. Quando Deus nos ama, e quando nós somos o povo de Deus, quando nós temos esse compromisso com Deus, ele nos protege até nas dificuldades. E o que ele faz? Essa, como muitos chamam de castigo, não, isso foi, eu posso chamar que isso foi uma disciplina, né? É uma disciplina pedagógica, era para ensino, porque ele queria mesmo, Deus, o plano dele para aquele povo era coisas melhores, porque era um povo escolhido, né? Ele queria que eles afastassem do pecado e da desobediência e voltassem para Deus, porque o plano de Deus é que todos nós sejamos salvos, né? Então, ele queria realmente que aquele povo voltasse e saísse daquela infidelidade, daquela desobediência, né? Como eu disse, já tinha avisado, mas eles não ouviram e até fizeram o contrário, né? Eles fizeram horrores com esses profetas. Lá, se a gente vê Jeremias, jogaram cisterna, bateram, machucaram Jeremias e outros. E eles não deram ouvido, então, esses profetas. Então, nada fazia. Então, agora nós vamos entrar. Vamos comigo? Vamos entrar na Babilônia? Vamos lá. Na Babilônia, vamos entrar na Babilônia. Agora vamos lá. Uma multidão. Não vou aqui falar a quantidade, porque há muita distorção numérica quando a gente levanta esses estudos, né? Até pela dificuldade de censo da época, então eu não vou... Aí na Bíblia traz alguns dados, né? Mas vamos lá. Então, chegando ali na Babilônia, o que eles fizeram? Chegando naquela Babilônia, a tristeza, a angústia, né? Porque deixaram parentes para trás, outros foram, outros não, outros morreram. E eles chegaram ali e ficaram muito tristes, né? Eles falam que ali, perto do rio, esse que é o rio Eufrates, eles se juntavam, porque o rei babilônico ele deu uma certa liberdade, e principalmente assim para aqueles que eram mais eruditos e que podiam ser aproveitados no palácio. E foram, como o exemplo que eu dei de Daniel e os seus amigos, então, para trabalhar ali. E o que acontece? Eles tinham uma muito pequena liberdade religiosa. E, uma certa ocasião, os babilônios eles reuniram lá para conversar sobre tudo sobre Israel e tudo. E é interessante que eles largaram as harpas, eles não queriam mais tocar, eles não queriam mais cantar. A tristeza era tanta, né, que eles não queriam mais cantar. E tem um Salmo 126, que eu não estou saindo da matéria, mas eu gostaria muito de falar um pouquinho sobre ele, que esse Salmo 123, ele vai falar do retorno deles, né, já. Então, voltando um pouquinho, ali, deixa eu fechar essa parte, ali eles choravam, e eles começaram a voltar para Deus, e começaram a reconhecer os seus pecados, começaram a confessar os seus pecados, começaram a pedir a Deus que tivesse misericórdia deles. E Deus é misericordioso. Lá em Lamentações 3, 19, 21, que eu amo essa passagem, fala que as misericórdias do Senhor ele não tem fim. E elas renovam a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. E para vocês, ouvintes, eu quero dizer para vocês que nesta manhã a misericórdia do Senhor está sendo renovada na sua vida, porque ela não tem fim. Por mais que você passe por dificuldades, por mais que você ache que Deus te desamparou, não, ele não desampara os seus fiéis, tá certo? Ele é fiel, mesmo quando nós permanecemos infiéis. Então, o que acontece? Ali, em Lamentações de Jeremias, que era o mesmo profeta também que profetizou na época, ele fala, as tuas misericórdias não têm fim, e grande é a tua fidelidade. E elas renovam a cada manhã, na minha e na sua vida. Então, Deus renovou a sua misericórdia sobre aquele povo,
E Deus profetizou antes que ele havia de mandar um libertador daquele povo, não é? E Deus manda o libertador, que é o rei Ciro II, rei da Pérsia. Ele havia conquistado o Império Assírio, em breves palavras, embora era um rei pagão, mas ele chega ali e, logo imediato, ele edita um decreto falando: quem quiser voltar, os judeus que quiserem voltar, pode voltar. E ainda mais, resumidamente, ainda vou ajudar vocês, eu vou devolver vocês tudo que foi tirado sagrado do templo, o ouro, a prata, e era muita coisa, muita riqueza que Nabucodonosor tinha levado. Eu vou devolver tudo para vocês, eu não quero, eu não vou ficar com isso aqui, isso é de vocês, vocês vão levar. Então a gente vê nisso aí a mão de Deus trabalhando, e que é a mesma mão que trabalha hoje, né, para nós. Então, mesmo naquela dificuldade que ele estava ali, mesmo no cativeiro, mesmo em desobediência, mesmo na infidelidade, Deus olhava para aquele povo, Deus teve compaixão daquele povo. Então ele fala: eu vou mandar esse libertador. E é uma coisa assim que a gente, como é que vai pensar? É um rei que não tinha nada a ver com isso, e ele chega ali de repente, conquista todo o Império Assírio e vai e faz esse decreto, né? Então ele decretou para quem quisesse ir e vai. Então Deus usa, né, o coração de pessoas, de governantes, de reis. Fala que ele leva o rei para onde ele quer, ele leva o presidente para onde ele quer. Deus sabe todas as coisas dele. Amém? Então se apresenta ali para ele Zorobabel e mais outros líderes, né? Nessa primeira etapa, para voltar para Jerusalém. Então ele vem com a finalidade de reconstruir o templo, né? E no Salmo que eu disse, o 126, ele fala assim que eles voltaram tão alegre, e ali explica bastante que eles falam assim que, deixa eu ver se eu lembro um pouco aqui, que fala assim que eles voltaram com júbilo, né, cantando. Eu vou depois achar aqui, vocês me dão o 126. 126, ele fala, eu sei um pouco de cor, mas a gente fica assim, meio nervoso, eu até esqueci um pouco. Aí ele fala assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sim, sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Na verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos ali. Ele fala: aquele que leva semente, andando e chorando, voltará consigo trazendo seus feixes. Olha que maravilha! Então, quando nós levamos a palavra de Deus, ela não volta em vão. Muitas vezes na dificuldade, muitas vezes na tristeza, às vezes assim, sem saber o que está acontecendo, fazendo um esforço. Mas Deus está vendo, você voltará com a vitória, voltará com os feixes, é a palavra de Deus que disse. Então, esse povo estava tão alegre de voltar à terra natal que eles vinham cantando e salmodiando e falando da palavra de Deus. Então, Jerobabel, ele vem com esse fim, né, de construir o templo. E para isso, o rei Ciro ele providenciou tudo, né, que eles precisavam, ele providenciou o financeiro, ele fez tudo. Então, quando chega ali, ele encontra o Zorobabel, quando ele chega ali para construir o templo, é claro que ele teve muita oposição para os povos samaritanos que já habitavam ali naquele lugar, e eles levantaram contra ele, né, na construção do templo. Então ele teve assim muita dificuldade, Zorobabel, para
para levantar isso. E para levantar o templo. Porque aquelas pessoas, qual que era o fim deles levantar contra? Aquela restauração daquele templo significava muito para os judeus. Significava união, significava trazer os judeus que estavam já dispersos de volta, significava a união do povo judeu. E eles não queriam isso. Eles não queriam isso porque, não, essa nação vai tornar forte de novo? Não, não pode. Mas a finalidade maior, a questão que estava por detrás de tudo isso é porque eles queriam extinguir a linhagem de Jesus, né? Que ela veio da tribo de Judá, não é? Então, da linhagem de Davi. Então, eles queriam, destruindo isso, e se esse povo não ajuntasse, o Cristo não viria. Está entendendo como é que o diabo ele faz as armadilhas, ele tenta engendrar todas as coisas, então essas coisas que vêm muito por detrás de pessoas para nos atacar, muitas vezes o que tem por trás delas, eu não sei se vai ser forte para vocês, mas não é a pessoa em si, são demônios operando por trás daquela pessoa, né? Então, eles conseguiram inventar muita mentira mesmo, muita coisa, para os reis da época, que era o rei Artaxerxes. Então, eles inventaram o que eles estavam fazendo, o que eles estavam entrando onde não podia, inventou muitas coisas e conseguiram que paralisasse o templo por 1 ano e meio, depois por 15 anos, não é? Então, esse templo ficou parado por esse tempo. Depois desse tempo, o próprio rei Artaxerxes, que havia, por exemplo, prejudicado esse povo, agora ele também volta para ajudar. E ele fez como o rei Dario ajudou e tudo a esse pessoal para construir o templo, e enfrentando muitas dificuldades, né? E muitos já estavam desanimados de começar aquilo, de fazer, né? Eu já estava desanimado e foram já esquecer, até foram fazer suas casas. Então, assim, a gente esquece rápido, né? De Deus, dos benefícios que Deus faz para a gente, né? A gente tem que ter muito cuidado. Agora, vocês mesmos estão lendo a Bíblia, tem propósito. Tem muitos que, glória a Deus, que já conseguiram terminar, tem muitos continuando, tem muitos expandindo, mas tem gente que já parou, né? E Deus não quer isso, Deus quer que essa obra continue. Então, a cada dia, vocês e eu, nós enfrentamos opositores, mas, em nome de Jesus, que é o dono de todas as coisas, nós vamos avante, né? E o inimigo nosso, o próprio Satanás, o que ele quer nos tirar de tudo isso. Eles querem nos tirar do conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia. Ele quer nos afastar sempre. Ele é inimigo das nossas almas, né? Ele não quer que nós sejamos salvos. Ele não quer que tenhamos conhecimento da palavra de Deus. Mas então vá em frente, porque você tem Deus com você. Deus está ao seu lado e ele vai ajudar, levar a termo essa proposta, esse propósito que você tem diante de Deus, não é? Então, esses samaritanos levantaram, conseguiram, mas depois, com essas sutilezas, né, e eles foram destruindo. Outra aplicação que eu gostaria de fazer é essa questão de destruir a linhagem, né? A linhagem da qual Jesus viria. Muitas vezes também na nossa vida acontecem as estratégias do inimigo, que ele vem para tentar destruir famílias e destruir gerações, não é? Porque você pensa bem, você hoje, pai, mãe, que está aqui aprendendo a palavra de Deus, você vai ser um instrumento de Deus para as outras gerações.
E Deus ordena a bênção, ele fala que ele visita a bondade até 1000 gerações daqueles que o amam, daqueles que são fiéis a ele. Olha bem a importância de você conhecer e passar para as suas gerações. Então, ele quer destruir mesmo projetos de conhecer a Deus, né? Então, muitas vezes agora, atualmente, ele vem sob pretexto de ideologias, filosofias vãs, inversão de valores, né? Relativiza o pecado. O que é pecado para mim não é pecado para você. Não, não tem isso, né? Não tem nada de pecado, não tem nada de errado, tudo que eu estou fazendo é certo. Então, essas inversões, né? Éticas também, e tem abalado os cristãos de um modo geral, porque esses preceitos de Deus são violados. E aí vem a desobediência, a infidelidade, gerando grandes prejuízos para as nossas famílias e para a nossa nação. E Deus não quer isso. Ele quer que sejamos salvos, né? Então, aqui eu falei que, de início, os reis que ajudaram a fazer oposição na construção do templo, quando a gente fala Artaxerxes, eu vou falar Assuero, não é? 1, 2 e 3, então vocês não precisam preocupar com as datas, que às vezes a gente repete o mesmo nome, vocês pensam, mas ele era lá de 585, mas está agora. Sim, é porque isso é uma dinastia, né? Então, a gente fala, às vezes é o Xerxes, Artaxerxes, então vai. Então, depois eles compreenderam e ajudaram os judeus e viu que aquele povo estava mesmo diante de Deus e que precisava, que era Deus que estava à frente daquela obra. Não sei se estou correndo muito, mas então vamos lá. Então, aparecem então os profetas. Aparece não, o profeta Ageu e Zacarias, eles estavam entre aquele povo, 2 profetas, então foi através deles, da palavra que Deus falou através deles, foi através disso que eles animaram a construir, a voltar a construir o templo. Deus falou, vocês voltam, vai reconstruir, eu vou ajudar, não é? Então, ali, quando essa palavra foi falada, reavivou neles esta vontade de terminar, de fazer essa construção, porque era vindo da parte de Deus. Então, por tempo, teve essa letargia, mas depois eles levantam e faz tudo isso. E nós, hoje, esses judeus que eu falei que eles esquecem os planos, né, que nós não podemos esquecer nunca dos nossos propósitos, é aquilo que Deus tem para realizar através das nossas vidas. Amém? Aquela passagem que eu disse para vocês, quem quiser anotar, é Oséias 6:3, não é 3:6, é 6:3, é conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, a Bíblia, a palavra revelada, é um livro espiritual. Então, ali tem tesouros escondidos para nós, né? Que é aquilo que a gente tentou falar, incentivando vocês a permanecer nessa palavra e continuar. Continuar. Até quando? Até quando Deus te levar, até a vinda dele, né? Nós precisamos disso. Então, no ano 515 a.C., aí já sobre o reinado do rei Dario, ele confirma a ordem, né, que o rei Ciro já tinha dado anteriormente, ele falou, não, é para construir, eu vou ajudar e vou fazer o possível, e inclusive ele até pede para eles assim, e quando vocês construir, leva meu nome, da minha família lá para o templo, ora. Por quê? Ele já conhecia, ele viu que aquele povo eles tinham Deus na vida deles, Deus é que estava à frente daquela obra, porque era humanamente impossível reconstruir um templo suntuoso como aquele, né? Era humanamente, eles não tinham dinheiro, mas o dinheiro, o recurso veio de todos os lados, os próprios reis, eles devolvem todos aqueles utensílios para lá, para dentro. Então, o templo é terminado, né? Lá no capítulo 6, já de Esdras, o templo é terminado e levou 21 anos, 15 anos parado, mas chegou ao fim, mesmo com essas oposições, com essas adversidades. No nosso caminho é assim, tem as pedras, né?
nós desviamos delas e nós vamos prosseguindo e vamos encontrando o nosso objetivo, às vezes uns mais rápidos, outros demoram mais. Deus tem o tempo determinado para todas as coisas, mas o importante é que eles construíram. O importante é que o templo do Senhor foi restabelecido. O importante é que ali eles tinham agora o lugar de adoração. Amém? É vitória, não é? É vitória. E os líderes e o povo em geral, eles ofereceram sacrifícios ali, que era o costume daquela época. O costume era assim, oferecia os sacrifícios pelos pecados, né? E hoje, não mais. Sacrifícios foram abolidos. Por quê? Aqueles sacrifícios de animais imolados era a tipificação do Cristo que haveria de vir e ser morto ali na cruz do Calvário, em sacrifício pelos nossos pecados, pelos meus e pelos seus pecados. Então, o Cristo veio, ele foi morto, ele foi crucificado ali por os nossos pecados. E nós fomos justificados. A nossa culpa foi tirada. Nós somos justificados, nós somos, você é justo, é santo? Sim, nós somos santos, nós somos santificados, porque ele tirou a nossa culpa ali na cruz do Calvário. Então, hoje nós vivemos na nova aliança. Aquele sacrifício era para aquele tempo, né? Eles foram, então, abolidos através da cruz do Calvário. Então, hoje, para a remissão dos pecados, é a cruz. Nós temos que chegar até a cruz de Cristo, reconhecer o Senhor, Jesus Cristo, como Senhor das nossas vidas. Ele é o único que pode nos salvar. Ele é o único que pode perdoar pecados e que pode nos dar a salvação. Em nenhum outro, a palavra de Deus fala, em nenhum outro nós temos a salvação a não ser em Cristo Jesus. Então, quando há essa entrega, não é? Como eles estiveram ali, eles se consagraram, arrepender dos pecados, apresentar a Deus ali os holocaustos, que era a maneira deles, e apresentaram tudo isso a Deus em arrependimento, e choraram, e prantearam ali, e leram juntos com Esdras a palavra de Deus, porque Esdras era um líder, né? Ele era um escriba, e ele conhecia muito, era um dos maiores conhecedores da palavra de Deus, inclusive ele é o autor desses livros, né? Então, Esdras, como grande conhecedor da Bíblia, eles também, depois, eles entram ali, né? Mais tarde, eu vou falar um pouco dele aí, que ele vem para renovar a aliança. Então, aquilo já renova, né? A fidelidade a Deus e tudo mais. Mas ainda nós vamos falar do segundo, aqui no capítulo 7, do segundo grupo que vem, dos exilados, né? Eu falei para vocês que eles vieram em 3 etapas. Então, eu falei da primeira, que veio com Zorobabel, a finalidade era o quê? Reconstruir o templo. O segundo grupo, então, vem agora, depois de passado um tempo, 50 anos, eles retornam agora e são liderados por Esdras, que é escritor desse livro, né? Ele era um líder sacerdotal, então, como eu já falei, um homem de grande conhecimento. Qual era o propósito, então, agora de Esdras voltar para lá? O templo já estava reconstruído, as coisas já estavam caminhando ali em Jerusalém. Então, o propósito dele, que Deus colocou no coração dele, então ele se apresenta ao rei e fala, eu também quero ir, e agora nós vamos. Ele foi com mais uma turma, né? E teve o apoio do rei, que foi o Artaxerxes, e ajudou também em tudo. Conseguiu muita coisa e abriu portas para ele, para que ele fosse. Mas o propósito dele lá era a renovação da aliança, desse compromisso com Deus, era a volta ao culto a Deus, volta à adoração a Deus. Esse era o propósito. É muito bom que vocês que já leram, fica bem claro para vocês os propósitos de cada um, quando saía com um propósito. E o propósito aqui, dessa segunda etapa, desse grupo que volta do exílio para Jerusalém, era para fazer, né,
a restauração espiritual do povo, né? Então ele chegou ali com esse propósito e começou a trabalhar, ele começou a ensinar, ele começou a restaurar sinagogas, então ele foi para os arredores pregando a palavra, e Jeremias com os seus, né? Porque ele também tinha muitos sacerdotes com ele, muitas pessoas, e tudo debaixo da proteção de Deus, não é? Então o povo estava prosperando e tudo caminhava bem. Então, muitos judeus que não foram exilados, que eu falei para vocês que eles ficaram, aqueles até que era para os agricultores, para plantar as vinhas, eles também foram alcançados com as bênçãos, né? E aqueles. Mas acontece também um fato que é interessante, não sei se vocês perceberam aí na palavra que vocês leram, acontece um fato interessante que nem todos judeus que estavam ali no exílio da Babilônia, nem todos retornaram à terra natal. Por quê? Estavam cativos, acostumados ali, com alguns benefícios do rei, pouca coisa, quem sabe uma alimentação, uma água, uma provisão, mas ali eles acostumaram e já tinham suas famílias, porque com 70 anos, muitos foram criados ali no cativeiro, né? E o rei fala, não, pode ir, não. Eles ficaram, eles permaneceram ali. Eu gosto de comparar isso aqui também, muitas vezes, com as nossas vidas, né? Que a gente acostuma ficar no pecado, no cativeiro do pecado, no cativeiro da desobediência a Deus, a gente fica cativo, sabe? E a gente não consegue sair daquilo. Eu exemplifico aqui um exemplo muito simples, com a ave na gaiola, né? Veja bem, ali o seu dono aprende por vários e vários anos, o mínimo, uma água, um alimento, uma ração. Mas um belo dia ele fala, eu vou soltar essa ave, e solta. O que acontece? Ela não sai, porque a mente dela está cativa, a mente dela está escravizada, a mente dela acostumou com a escravidão, então ela não sai. Amém? Deu para entender isso aí? Então Esdras continua usando as suas estratégias, ele reúne o povo, ergue os altares, porque os altares significavam muito, porque era o restabelecimento do culto, lê a Bíblia para todos os feitos de Deus, né? Então, é muito importante a gente não ficar na vida da gente só trazer sempre a memória. Eu cito de novo o Lamentações de Jeremias 3, aí no 19, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Antes de você ficar pegando lá o que ficou para trás, né? Aquelas coisas desagradáveis, não. Tenta lembrar, isso faz parte da vida? Faz parte da memória? Faz. Mas vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos fortalece, alimenta, aquilo que nos sustenta, aquilo que nos cura, não é? Então, isso é bom, isso é bom para nossas almas, né? Isso faz bem para a renovação, porque ele fala que ele renova a cada manhã, então, nas nossas vidas. Então, temos aqui a confissão de Esdras, do povo, agradece ao Senhor por tudo que Deus deu, né? Então, foi uma confissão genuína, não é? Que a coisa muito importante dessa confissão genuína é que eles choraram, não é só pelo choro, mas foi aquele lamento, aquela súplica pelo perdão de Deus. E Deus perdoou esse povo que foi infiel, que desobedeceu, que afastou, que apostatou da bênção, que apostatou do Senhor, servindo a deuses pagãos, a deuses idolatrias, o deus dos cananeus, em orgia, em prostituições, no verdadeiro declínio espiritual. Então, eles confessaram todos esses pecados. Aí é que aqui também, nós também. Nós pecamos? Pecamos sim, não é? Você é santo? Não.
A palavra santo, para nós, ela quer dizer que é uma pessoa separada, não é? Uma pessoa separada do pecado. Ela tenta, então são degraus. Esses dias eu estava lecionando para os alunos preparando para o batismo, eu estava dizendo para eles, esse crescimento ele é gradual, né? Depois nós vamos falar lá em Coríntios. Então, e essa santificação também, ela é de degrau em degrau que você vai alcançando até a eternidade, né? Você não vai ter a perfeição, você não vai ter a perfeição, mas você pode começar, né, seguindo os passos de Jesus e vai caminhando na fé, vai desviando do mal, que você vai se preparando, você vai santificando no Senhor. Então, agora Deus liberta do exílio, constrói o templo, renova a aliança. Então, 2 etapas passadas. Mas o que está faltando aí? Está faltando alguma coisa, né? Está faltando, então, a construção dos muros. Os muros foram danificados. Então, agora nós vamos entrar para a próxima, que é de Neemias. Aí vocês poderiam até me perguntar aqui. Então, agora Deus liberta, lá do exílio, leva, eles constroem o templo, Deus renova a aliança, está tudo bem, é uma nova etapa, né? Uma etapa física para aquela cidade e espiritual para a vida de todos. E Esdras fala com eles, lá no último capítulo de Esdras, que é o 10, ele fala para o povo, para não voltar a rebelar contra Deus e resolver a situação, né, que eles estavam envolvidos com o paganismo, com casamentos e tudo isso aí que vocês já viram. Mas eu vou dar só uma palhinha, que eles voltaram a pecar. Eles voltaram a pecar. Só passando rapidamente, para não tomar do outro que vai me suceder aqui, a gente já vê isso logo na crucificação de Cristo, né? E os judeus já misturam com os romanos, eles já misturam ali para crucificar a Cristo. Aqui, veja bem. Então, eles próprios rejeitaram seu povo. E a guerra, a confusão continua, não é? E depois de 70 anos depois de Cristo, ela é destruída. Agora pelo Império Romano, não é? Vem na figura do general Tito, vão saquear tudo e destrói agora o segundo templo. Veja bem, ficou sem o templo. Foi reconstruído? Não. O templo foi derrubado. O que nós temos ali hoje, para quem conhece, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de conhecer. Então, o que a gente vê ali é o muro, o que sobrou, aquele muro grande que hoje é chamado das Lamentações. E eles usaram também de sarcasmo com os judeus, falaram que ia deixar aquele muro ali para eles lembrar que eles perderam a guerra para eles. Mas os judeus fizeram disso um lugar sagrado. Para quem conhece, sabe que lá, diuturnamente, tem gente ali orando, adorando, buscando a Deus, e você vê muitos gritos, muitas súplicas, principalmente ali dos judeus, eles oram ali muito alto, né? E tal. Então, é um lugar sagrado para eles, tá bom? E como é que estamos aí? Na história, tá dando para compreender? Aline? Não, é ele que tem que liberar. Tivemos um probleminha aí. Uau, dona Neuza, quantos acontecimentos históricos. Eu que gosto muito de história, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ver personagens históricos que a gente estuda, até mesmo os ateus que a gente estuda na escola, falando da Babilônia, contando as histórias da Mesopotâmia, falando aí, a senhora já passou aqui por tantas coisas encabuladas, a senhora conseguiu falar aí de Nabucodonosor, Ataxerxes, Dário, Sírio, que aula, hein? Que espetáculo! Resumiu a história do segundo grau todinha, nossa, do ensino fundamental inteiro. Obrigada, né? E as lições também que a gente vai deixando, né, ao longo, se Deus quiser. Mas então, vamos entrar aqui comigo? Vamos aí nos 5 capítulos de Neemias, como eu disse, que a história
Vocês viram que ela é contínua aqui nos capítulos também, e nós continuamos com Neemias de 1 ao 5. Então, esse terceiro grupo sai dos exilados. Aí eu tenho que falar um pouquinho aqui para a gente relembrar. Então, no ano 538 a.C., foi o decreto de Ciro para eles retornar, liberando e voltar, então, com Zorobabel para a construção do templo. Na segunda etapa, no ano 457 a.C., aí tem o decreto já do Artaxerxes para que essa segunda etapa retornasse sob a liderança de Esdras, agora com o fim de restabelecer as leis de Moisés e instruir o povo à volta à palavra. E no ano 444 a.C., 444, então aí a terceira, tem pessoas tem historiadores bíblicos que falam que foram 2 etapas, mas na realidade outros dizem que foram 3, e eu vou apropriar dessa terceira. Na terceira, no terceiro grupo que sai sob a liderança de Neemias, agora com a finalidade de construção dos muros. Então, a primeira que saiu com Zorobabel para a construção do templo, a segunda com Esdras para restabelecer as leis, e volta a palavra, e o terceiro grupo com Neemias para a reconstrução dos muros. Ele chega até o rei, ele era o copeiro do rei daquela época, também um exilado ali, e servia no palácio, também um homem de confiança do rei. E, resumindo, ele ficou triste quando alguém falou: olha, lá foram quebradas as sepulturas dos nossos pais estão abertas, os muros foram derrubados, está tudo uma desolação, e está muito triste. E ele ficou triste demais com aquela situação, muito triste, e ele orou primeiro e jejuou para chegar até o rei, para ver como Deus ia orientar, para ele falar aquilo para o rei, para ver se o rei ajudava, né? Então, antes de falar sobre isso, eu trago aqui um ensinamento. Antes de qualquer coisa que você for fazer, qualquer negócio que você for empreender, qualquer propósito que você for fazer, primeira coisa, busque a Deus em oração, tá? Em jejum e oração, se quiser jejuar também. Então, para qualquer decisão, peça a Deus. Essa semana mesmo comigo aconteceu, assim, é uma coisa simples, mas é que eu comecei por mim mesma, tentar, eu não estava conseguindo fazer aquele trabalho que eu precisava fazer, e de repente eu falei assim: Deus, eu esqueci de orar, o Senhor pode me ajudar nisso aí, desenrolar isso aqui. Foi uma coisa assim de Deus, é simples, é através das mídias que a gente tem costume, então apanha demais. Mas eu consegui, eu falei, Deus pode me ajudar, Deus me ajuda, eu preciso disso agora. E saiu. Então, é nisso, não só nisso, mas também coisas maiores, como curas de enfermidades, como problemas grandes para ser resolvido, litígios, confusões, ações judiciais. Deus, em tudo, né? Em conflitos em família, em todas as coisas que nós oramos, Deus, ele vem ao nosso socorro, né? Então, Jeremias chega até o rei, conta o problema, tudo, e fala. E o rei fala com ele: levanta e vai, pode ir, eu vou te ajudar. Então, mas também, como anteriormente os outros encontraram oposição, a desse agora foi fortíssima, dos mesmos samaritanos que queriam impedir a obra. O que acontece? Então, levanta os mais conhecidos, que era Sambalate, Tobias e Gesem, eles levantam mesmo opondo, e eles usam de todas as artimanhas, de todos os artifícios, né, que eles podiam fazer em diversas etapas da construção. Eles zombaram, eles humilharam, eles queriam matar Neemias, mas Neemias falou assim, e Neemias contra-atacava, dando, por exemplo, Neemias falava, né, para o povo: não, nós vamos vencer e tal. E já me mostraram que eu estou falando muito aqui, né? Então, o que eu quero resumir aqui de Neemias, que ele acaba construir o templo em 51 dias, embora com todas as oposições que ele teve, ele conseguiu construir. Então, quando nós colocamos uma coisa diante de Deus e está na mão de Deus, vai fazer. O que ele falou para o povo? Falou:
Em Neemias 2:20, ele vai falar: Deus do céu é quem nos fará prosperar, e eu estou aqui fazendo uma grande obra, eu não vou ficar escutando a conversa desses outros, não, pode ficar para trás. Então, é assim, Deus cuida de nós, né, das nossas gerações, eu tenho meus filhos que Deus me deu, que são os meus, eu falo que são os meus troféus, e eles fazem a diferença na sociedade, está vindo veio os netos e virão mais. Então, eu agradeço muito a Deus por tudo que ele fez. E aí, então, Neemias acaba e constrói, né? O muro, fica tudo pronto, eles agradecem a Deus, e Neemias chega, então, a ser o governador ali de Israel. Entrando um pouco, então, vou ver se dá. Diz que tem só 5 minutos, eu ainda tenho muita coisa para falar. Eu não vou pegar meu resumo, eu vou pegar a Bíblia mesmo, tá? Aqui, para me ver se eu consigo resumir alguma coisa. Não é, Ariane? Tá acabando? Fica à né? vontade. Pode continuar, Dona Neuza, está ótimo, estamos adorando aqui. Muitos comentários, o pessoal está curtindo. Tá. A história de Neemias ela é tremenda, eu amo, mas não dá. Enquanto ele olha só a estratégia. Ele começava a pôr guarda, ele dividia as partes dos muros, a tribo tal faz um pedaço, o outro faz outro, um faz o portão. Essa unidade é um princípio também empresarial, né? Quando há unidade, disposição, a coisa sai. E sai, mas tem que ter todos unidos num só propósito, num só objetivo. Quando vocês agora, exemplificando de novo a Bíblia, vocês estão no mesmo objetivo, sabe, no mesmo propósito, Deus ordena a bênção mesmo, não tenha dúvida disso. E quando a empresa também usa esses princípios que Neemias usou, porque ele foi um grande estrategista, ele pega e fala: não, nós não vai acontecer como aconteceu no templo, não, ninguém vai desanimar nós, não, aqui é Deus que mandou fazer, essa obra vai sair. Aí ele coloca guardas embaixo, nas portas, e lá em cima ele fala para o povo: ó, é a pá na mão, ele estava lá fazendo o trabalho, e a espada do outro lado. Então, se chegasse, isso aí é o quê? Isso é vigilância, nós temos que estar vigilante mesmo. Quando o inimigo atacar, você tem as armas, Deus já te deu a armadura de Deus para você vencer todas as ciladas do inimigo. Não temas, que Deus está contigo, está comigo, está com todos aqueles seus fiéis. Amém? Então, vamos, então, assim, muito rapidamente, eu vou pegar até aqui pela própria Bíblia, né? Nem nos assentamentos que eu fiz, porque não vai dar tempo mesmo. Da outra vez eu vou fazer gravado, que aí eu vou conseguir conseguir esse tempo. Então, vamos lá um pouquinho, vamos falar um pouquinho aí de Coríntios 2, né? Do verso 6, ele vai até o 7, do 25 ao 40, mas é impossível falar todo, nós vamos dar uma passeadinha aqui, que aqui é o caráter de Paulo, né? Quando ele está falando, ele está pregando lá para os coríntios. Então, essa carta foi escrita, então, para a igreja de Corinto, eles falam aos santos de Corinto, aos santificados, aos separados por Cristo, para viver segundo a Cristo. Essas são as pessoas regeneradas, chamadas de santos. Então, ali ele vai falar, começando no 2, ele vai falar da sabedoria humana, que essa sabedoria humana, ela é diferente, ela nem se compara à sabedoria de Deus, que a sabedoria de Deus é espiritual. E nisso ele fala que o homem não tem que envolver com essas filosofias vãs, né, do mundo, que isso, para essa nossa devoção, essa nossa busca para Deus, e para os apóstolos, e para ele, Paulo, pregava a palavra ali, para os outros parecia uma loucura. Como é que apóstolo vai morrer por Cristo? Como é que apóstolo é açoitado, é preso, é torturado, e mesmo ali em cadeias, ele serve a Cristo? Aquele espírito dele nunca foi, ele sofria na carne, mas no espírito não estava batido. No espírito ele estava sempre pronto. Então, ali ele quer dizer que a sabedoria do homem, tudo que você aprendeu, a secular ela é importante, mas o importante para nós é a sabedoria que vem do céu, é a sabedoria que Deus nos dá. E através de quê? Que Ele nos dá esse discernimento. Nós temos que conhecer a palavra, nós temos que ouvir a palavra, nós temos que aceitar o que vem da parte de Deus para nós. Então, lá ele fala
ele fala para eles discernir, né? Que eles não estão tendo discernimento do espiritual nem do que é do carnal. E que ele já falou para eles, ele já pregou que essa sabedoria, ela vem, e esse entendimento, esse discernimento, ela vem somente através do sacrifício da cruz do Calvário, de conhecer a Cristo, quem ele é, o que ele representa para nós, o Cristo revelado, né? Então ele fala, vocês, eu já ensinei tanto vocês, e vocês ficam com dissensão, vocês ficam falando, um grupo é de Paulo, outro é de Apolo, outro de Cefas. Ele falou, não, aqui é cada assim, um planta, outro rega, Deus dá o crescimento, para com isso. É o que acontece na nossa vida, né? Um faz uma coisa, você começa uma obra, o outro termina, e vamos caminhando. Então ele fala, vocês não valorizam mais o sacrifício da cruz, vocês estão envolvendo tipo de classe que não presta, fazendo o que não presta, aqui dentro da igreja, vocês envolvem com sodomitas, com devassos, com todo tipo, toda classe maligna de pessoas, vocês estão envolvendo, e vocês precisam voltar para Deus, porque eu tive cuidado de criar vocês dando os primeiros passos com leite, depois, se vocês forem crescendo, eu fui dando comida mais sólida, e eu mostrei para vocês o sacrifício da cruz, eu mostrei, e vocês não estão valorizando nada disso. Então, vocês vocês estão desprezando tudo isso que eu falei e voltando para o pecado. Aí eu dou um exemplo, que fala, é igual o porco, né? Quando ele volta para a lama. O porco você pode passar os maiores perfumes, né? Franceses nele, pode fazer o que você quiser, lava. Uma hora que ele vê que você solta ele lama. Então, é aquela volta ao pecado. Eles já conheciam e voltavam. Então, era disso que Paulo estava falando. E eu achei muito importante quando ele fala aqui também, mais adiante, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, esse corpo nosso, nós precisamos ter essa mentalidade que isso habita em nós e que esse templo pertence ao Senhor. Então, esse templo é sagrado. Então, a gente não pode envolver assim não deve envolver com as prostituições, com os problemas, né? E voltar sempre para Deus. Aí ele fala, não julgar as pessoas, os conselhos para ser humilde, né? E não ser assim, não achar que é sábio na sua própria sabedoria, que essa sabedoria vem de Deus, né? Então, por aí vai seguindo, e ele fala que eu vos gerei, né? Eu ensinei, aí ele vai falar depois, no final dos passos, para seguir a pureza, ele vai falar do fermento que leveda toda a massa, que isso aí quer dizer que o pecado é que entrou e contaminou todos, ele vai falar para ele sair, né? Dessas pessoas que ali estavam praticando incesto, estavam tendo ilícita. Então, ele fala, adverte sobre todas essas coisas, e fala, vocês aprenderam tudo isso e vocês voltaram, né? Então, fala sobre as leis civis, ele vai falar sobre a pureza, sobre as questões de casamento, que até foi bom, né? Que explicar muito sobre o casamento, que às vezes aqui é polêmico, mas ele não era contra casamento, tá? Ele só falava assim, ó, quem é solteiro, porque ele também era, fica como eu estou, né? Fica como eu estou, e isso, eu fui pesquisar mais, é por causa da situação que ele estava vivendo na época. Nero, por exemplo, estava para fazer uma revolução muito grande, ali muitas vidas iam ser perdidas. Então ele fala, se você tiver família, vai ser pior, você vai sofrer mais. Mas ele não era contra o casamento, pelo contrário, ele fala que o homem deve ser fiel, a mulher deve ser fiel ao homem, e viver, e é isso que ele quer. Então ele dá esse conselho. Os Salmos é bem simples, porque vai falar do 28 ao 32, então todo o Salmo, ele vai falar de Davi suplica a Deus, depois ações de graça, aí ele louva o Senhor, ele agradece o Senhor com gemidos, ele vê Deus, a voz do Senhor na tempestade, ele fala que nós precisamos dar graças a Deus, porque ele libertou ele da morte, liberta todos também, e ele fala que a ira do Senhor pode durar um momento, mas o seu favor vai durar a vida inteira, né? Desculpa. Então, aí depois ele vem no 31 com os lamentos e louvor, né?
E ele fala que Deus é o nosso refúgio, nos livra dos inimigos, da cilada que o inimigo arma, assim como eles armaram lá para Neemias e Esdras, ele nos livra, né? E ele fala para a gente sempre louvar e render graças a ele, né? Que se a gente buscar, ele vai receber o perdão, para a gente não guardar essa culpa, porque a culpa adoece. Aí ele fala que enquanto eu calei os meus pecados, houve a sequidão dos meus ossos. Então ele ficou com a alma muito triste, né? Aí, então ele nos dá essa advertência para a gente não ficar com esses pecados escondidos, para a gente confessar ao Senhor que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Aí vem o Provérbios 20, 24, que ele mesmo ele é explicativo, né? Que fala sobre os passos do homem que são dirigidos por Deus e como poderia, então, o homem entender esse caminho, né? Nós não entendemos as coisas que acontecem porque tudo vem de Deus, né? Então, ele dá os conselhos que as feridas que sangram são para a purificação da maldade e as chagas que penetram no mais íntimo do ventre. Então, ele fala aqui que Deus nos ama, mas como filhos, ele nos corrige, né? Então, aquilo que aconteceu lá com o povo no exílio foi uma correção de Deus para que eles voltassem. E muitas vezes acontece. Quando acontecer a correção de Deus, você não fica perguntando, você procura saber se Deus, como Ele te ama, Ele não está te mostrando algo maior na sua vida. Então, eu agradeço a todos vocês, desculpa. No final do provérbio, ele fala para fazer juízo e justiça. O que é agradar ao Senhor? É muito mais do que sacrifício, é muito mais que ele não precisa dos sacrifícios, né? Que ele quer um coração puro, um coração agradável, e isso aí é a justiça. Então, ele fala que obedecer é melhor do que sacrificar, e a bênção e a vitória virá. E muito obrigado. Vocês podem até perguntar, se quiser, tudo bem, que agora não vai dar tempo, mas pode colocar aí que eu e meu esposo, que é teólogo, terá o maior prazer, pode pôr, pode através da Daniela, através do WhatsApp, pode colocar, que nós vamos ter o prazer de responder vocês, e eu agradeço, então, a todos pela oportunidade. Eu sei que eu falei muito rápido, porque é muita coisa, e a gente tenta a resumir, mas é impossível. Então, muito obrigada, e que Deus abençoe todos vocês. Amém, amém. Uau! Glória a Deus! Quanta sabedoria vindo dos céus. Nós estamos aqui recebendo vários comentários. O pessoal ficou conectado, aprendeu muito. Todo o seu conhecimento foi utilizado para pregar a palavra. Que lindo a sua conformidade colocada em serviço de Deus, da Bíblia. Uma mulher serva de Deus que usa todos esses conhecimentos e sabedoria para pregar a palavra. É muito bonito. Enche o nosso coração, deixa a gente acalentado. Nós passamos aqui com tantas pessoas conectadas, curtindo. Nós estamos aqui com o escritor, seu Giovanni Salera, ele que está nos abençoando nesse projeto com seus conhecimentos também de escritor. Depois eu preciso do resumo da senhora, porque o seu Giovanni vai lançar um e-book e depois, de novo, em primeira mão, nós estamos nos preparando para fazer um lançamento de um livro do programa da Bíblia com todos os palestrantes, todas as pregações dos sábados. Nós vamos fazer de maneira, primeiro, e-book, depois nós vamos fazer da maneira impressa, vamos fazer um lançamento. Deus vem preparando as coisas e levantando as pessoas para essa obra. Glória então, eu preciso do resumo da senhora, você manda um print para mim aí, e o seu Giovanni se levantou de maneira voluntária para nos ajudar. Nós estamos aqui com o seu Gaspar, cheio de alegria. O seu Gaspar Santana está curtindo muito. Um abraço, seu Gaspar. Gostei muito da sua palavra. Nós estamos aqui com o vice-prefeito de Palmas, André Gomes. Estamos aqui com a doutora Gabriela Morim, médica lá de Brasília, que é a nossa próxima palestrante, jovem e conhecedora da palavra. Estamos aqui com a minha madrinha, doutora Aurelinda, lá de Goiânia, curtindo aqui. Estamos com a professora Andréia Romão. Estamos com a diretoria da Fazendão, Valquimar, Tiago, doutor Leandro, conectado, comentando, curtindo e aprendendo com as maravilhas que está para nós. Estamos com a Patrícia Diamantino, que é nossa palestrante também, embaixadora do programa da Bíblia.
Estamos aqui com o seu Antônio Machado, nosso amigo, com a Dilce Nascimento, que também é uma pregadora, que é próxima palestrante, no mês de novembro. A Ianei, quantas pessoas curtindo, aprendendo. Meu pai e minha mãe o tempo todo comentando aqui quão receberam com essa entrega da senhora. Que momento lindo. E é lindo de ver a disposição do seu tempo. A senhora, como é procuradora federal, aposentada, podia estar aí só curtindo a vida, curtindo a família, descansando, viajando. E o que a senhora faz? A senhora levanta uma igreja. A senhora se põe a serviço, como serva de Deus, coloca a sua família para servir. Isso é muito lindo, porque a senhora já fez a sua conquista, mas a senhora quer a conquista da humanidade. A senhora quer construir um reino. É propósito. Muito lindo. E a gente... Amém. Estamos aqui para servir. E a gente vê a paixão que a senhora faz isso. A senhora... Realmente senhora... eu amo a palavra de Deus, eu amo. Tá certo. Pois é, eu que agradeço. A gente percebe essa paixão. Amém. Que a senhora levanta isso, e nós precisamos desses conhecimentos, porque, igual eu falei, eu tenho uma força de vontade, eu tenho uma paixão pela palavra, que eu fui atraída pela palavra, só que me falta o conhecimento. E quando vem os palestrantes aqui, trazem para nós o quê? Essa validação, essa bênção do conhecimento. Eu tenho a vontade, e eu chamo as pessoas para ir comigo. E várias pessoas aqui estão apaixonadas, estão assim, curtindo, deliciando. Tem gente que acorda e quer ler a palavra, não quer comer, quer engolir, quer se alimentar da palavra de Deus, e não do alimento. Então, quantas pessoas que começam um programa aqui e nem tomaram um café da manhã, porque querem a palavra de Deus? A palavra de Deus, Ariana, ela discerne espiritualmente, né? Então, por isso que ela causa esse efeito na nossa vida, sabe? Porque ela é revelada, né? Então, é isso. Não, e quantos conhecimentos? Eu estou aqui anotando, porque foi muita coisa, e a senhora conectando, nós vamos fazer alguns cortes. Olha lá, nosso embaixador palestrante, seu Ademir Moura, nosso teólogo, presbítero, maravilha. 120. E eu te falar uma coisa, o senhor fica com toda a fama, sabe? Porque o dia que o doutor Ademir Moura falou aqui no programa, teve gente que falou assim, nossa, Eliane, doutor Ademir Moura, Júnior, foi um espetáculo, que conhecimento. Só te falar uma coisa, eu acho que o pai dele, que passou para ele todo aquele resumo, falou que eu vou falar, porque não tem lógica a pessoa da idade dele, com 40 anos, falar aquilo tudo. Aí eu falei assim, gente, o pai dele que passou para ele a vida inteira. O pai dele passou para ele 40 anos. Não foi 4 dias, não. Foi 40 anos que o pai dele ficou passando isso para ele. E ele como ele disse, né? O exemplo arrasta, né? E sempre há tempo de mudar. Vocês construíram desde o começo. Tem gente aqui que agora está lendo a Bíblia, como eu. Mas ainda há tempo para mim. Igual só tem gente que parou no meio do caminho. Para não. Volta a ler a Bíblia, continua. O inimigo quer que você para. Por quê? Porque na hora que a pessoa lê a Bíblia inteira, ela vira uma chave. Eu te falar uma coisa, tem tentação? Tem. Eu sou atacada? Sou, claro. Uma pessoa que se levanta para falar da palavra de Deus, a dona Neuza com certeza recebe ataques. Por quê? Só que da mesma maneira que vem os ataques, vem a defesa. Da mesma maneira, igual a dona Neuza falou de pessoas, o inimigo usa pessoas para atrapalhar a obra. Mas Deus usa pessoas para cuidar da gente. Envia anjos sem asa para cuidar da gente. Exatamente. Assim como ele fez com os reis, né? Que ajudaram, né? Ele enviou pessoas. E Deus também, Ariane, ele nos dá armadura para a gente enfrentar. Não precisa ninguém temer o inimigo, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele já nos revestiu da armadura, lá em Efésios 6, ele já nos deu o capacete, ele já nos deu tudo, ele já nos deu a arma desta guerra, que elas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, eu creio nisso. E é lindo de ver como que Deus faz na sua grandeza, na sua infinita misericórdia, igual você falou aqui, na misericórdia, na bondade, fidelidade. Porque às vezes a gente fica o quê? Amedrontado, vibrando no medo, que é a energia do inimigo. E a gente esquece da energia de Deus, que é da confiança, da misericórdia, da fidelidade e da bondade. Eu ouvi essa semana o pastor André Fernandes falando sobre como seria se a gente fizesse os milagres. Por isso que não pode ser a gente, não pode ser da nossa mão, tem que ser da mão de Deus. Por exemplo, se Moisés, quando foi atravessar o Mar Vermelho, fugindo do faraó, se fosse da nossa vontade, como é que seria, pela nossa fé, a gente chegar de frente do mar, com lá 2 milhões de pessoas e o faraó atrás da gente?
que fala assim? Agora, Ariane, você pode imaginar a história. Você imagina como que você faria. Aí eu olho assim pro faraó e falo, agora o faraó olhou para mim, ficou com medo e voltou para trás, lá para as pirâmides. Saiu correndo. E olha o que Deus faz. Deus faz o inacreditável. Deus abre o mar. Nem se a gente sonhar, se a gente ia pensar que Deus ia abrir o mar. Então, deixa Deus fazer na sua vida. Não é pela sua mão, não é pela força do seu braço, é pela graça e misericórdia de Deus. Deus vai abrir o mar da sua vida. Deus vai colocar leões para jejuar na cova, leões famintos para jejuar na cova perante você. Não precisa, o leão do nada morreu, não. O leão vai ficar olhando para você e vai jejuar, porque a graça de Deus é maravilhosa. Então, essa palavra que a senhora deu aqui hoje nos fortaleceu, nos encheu de ânimo, que a gente pode sim chegar um dia e ficar igual a senhora, conhecendo a palavra igual a senhora tá, porque igual a jornada é infinita. Eu terminei a Bíblia, só que eu não parei. Eu já reli salmos inteiros. Amém. Eu já li os 150 salmos de novo, e eu agora já estou voltando em Lucas, porque foi dia do médico ontem. Aproveito aqui para parabenizar todos os médicos, através da pessoa do Dr. Demir Moura Júnior, esse grande ortopedista. Eu parabenizo todos os médicos, porque amém. Lucas foi um médico. Paulo falava, meu querido médico, e ele escreveu uns evangelhos mais detalhados. Por quê? Porque ele tinha esse conhecimento, ele era um homem de letra profunda, ele escreveu 60 depois de Cristo. Foi. E por ter estudado muito, ele conseguiu deixar grandes ensinamentos. Ixi, eu tô com um coro aqui no fundo que não tá deixando eu falar. Bom, tá ótimo. Dona Nê, só podia encerrar com uma oração. Oi, Ivone. Oi, Ivoninha, tudo bem? Lindo. Então, vamos lá, vamos encerrar. Então, vamos colocar as nossas vidas no altar de Deus nessa hora. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, eu te agradeço por essa manhã, na tua presença, onde foi ministrado a palavra do Senhor, que ela não volte vazia, ó Deus, mas que ela alcance o propósito para o qual ela foi enviada. Nesse momento, ó Deus, eu coloco todos os ouvintes na tua presença. Nesta hora, Senhor, visita o lar de cada um. Senhor, onde houver necessidade, Senhor, de curas de enfermidades, de provisão, Senhor, que seja material, que seja física, que seja espiritual. Que o Senhor ordena a bênção nestes lugares, ó Deus, nestes lares, e que eles sejam fortalecidos e abençoados, Senhor, que haja celeiros cheios, ó Deus, da tua bênção nesses lugares. Visita o coração triste, o coração abatido, anima, fortalece, para que todos possam lembrar das misericórdias de Deus, que elas são infinitas, e elas não têm fim, renova a cada manhã. E nesta manhã, a sua bondade, a tua misericórdia, Senhor, seja renovada em cada coração. Corações e vidas sejam restauradas para o louvor do teu nome. Deus, muito obrigada por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. E que linda essa oração, amém. E nós, no próximo sábado, nós temos uma novidade. Nós vamos ter a ousadia de fazer um programa presencial. Uau, nós vamos estar aqui no Fazendão PNL, Porto Nacional, em Luzimangues. Nós vamos estar de maneira presencial com o padre Isaías de Goiânia e nós vamos fazer um talk show, nós vamos interagir, nós vamos ter plateia, vamos fazer perguntas, responder essas perguntas, e você está convidado, para você que está aqui em Palmas, para sentar na plateia, no localizador lá da indústria do Fazendão PNL. Nós estamos crescendo, Deus nos convida para avançar, e nós vamos avançar de maneira presencial. E você que está no online, você vai continuar no online, nos acompanhando. Vai ter a plateia do presencial e você no online, no próximo sábado, às 9 horas. Vai ser lindo. Já envia esse convite e vamos avançando. Um dia nós vamos fazer um presencial em Goiânia. Vamos colocar vocês aí numa mesa, essa família abençoada, essa família Moura Freire, para fazer uma mesa aí junto do seu Gaspar. Nós vamos viajar ao Brasil e vamos fazendo programas presenciais de acordo com o coração. O que Deus for colocando, a gente vai obedecendo. Estratégias que Deus está te dando. Aproprie delas, tá? Em nome de Jesus.
Amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigada por ter nos fortalecido hoje, colocou no nosso coração essa palavra tão linda. E é muito gostoso de ver como a senhora falou de um texto assim desafiador. Esse trecho da senhora é muito desafiador pela profundidade, pelas informações históricas que tem nele. A senhora fez de uma maneira leve, de uma maneira suave e de uma maneira cheia do amor de Jesus Cristo. Muito obrigada por tudo que a senhora nos entregou. Que Deus devolva para a senhora, para a sua família, 1000 vezes mais tudo que a senhora entregou aqui hoje. Quero agradecer também a Aline, que coloca aí, larga os filhos para se colocar a serviço da obra de Deus, ajudando com a parte de apoio, de formato. Se não fosse a assessoria dela, eu não faria. E também, quando ela está comigo, eu me sinto melhor. Uau, a importância da união. A importância da união. A gente não caminha sozinho. Eu não consigo fazer esse programa se o Leandro não se levantar todas as manhãs, de maneira voluntária. Agradeço o Leandro, viu, Leandro? Muito obrigado pela sua gentileza. Ele vem cansado, ele vem de todos os jeitos. Ele está fazendo muita disposição. O evento da inauguração, cheio de tarefas, e mesmo assim, ele vem e se levanta para a obra de Deus. Deus te retribua, Leia, 1000 vezes mais. Pessoal, muito obrigada. Nós estivemos aqui juntos. Senhor Giovanni Salera, eu quero te conhecer. Ele que é o irmão em Cristo, de maneira virtual, eu quero te conhecer. Está aqui um chamado para o senhor estar lá no presencial, no Fazendão PNL, no próximo sábado. Pessoal, vamos lá. Quero conhecer vocês, quero estar perto. Vamos seguindo junto. Um ótimo sábado, cheio da glória de Deus. O senhor Gaspar vai estar lá na plateia com a gente. Sua cadeira está separada, senhor Gaspar. Vou colocar o senhor lá no palco. O senhor é o nosso embaixador, o senhor vai ficar lá do meu lado, me ajudando, segurando na minha mão. Pessoal, glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor. Até próximo sábado, online e presencial. Dona Neuza, gratidão. Maravilha, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.